Então, boa noite, Barbieri. Prazer falar com você, Vitor Hugo da 102 FM, ao vivo para Bragança e toda a região. Queria que você falasse da partida de hoje, né? O que deu errado para que a equipe no primeiro tempo sofresse aquele gol? Queria que você falasse também do buraco ou da falha, né, de marcação que teve no passe do Reinaldo para o Rodrigo Nestor entrar livre dentro da área do Bragantino e finalizar, e também se houve um apagão no segundo tempo do Bragantino para sofrer esses gols. Oi, Vitor, prazer falar com você. Eu acho que eu teria que tentar te responder se houve alguma coisa que deu certo, porque efetivamente a gente fez um jogo muito abaixo do que nós somos capazes e do que efetivamente a gente tem apresentado ao longo do tempo. Acho que a gente não conseguiu se encontrar em nenhum momento na partida. E acho que o São Paulo, mesmo não fazendo uma grande partida, foi extremamente eficiente nas oportunidades que teve e que acabaram acontecendo em função de erros nossos, erros evitáveis. Você citou a questão do primeiro gol e realmente um lapso nosso de marcação, de deixar um jogador sair sozinho naquela situação, da gente não estar com a linha ajustada. Depois eu acho que eles não criaram mais muita coisa no primeiro tempo, embora nós também não fizemos um bom primeiro tempo. E no segundo tempo, eu acho que em 3 minutos a gente levou 2 gols em 2 situações também que são situações evitáveis. A situação do Calleri ser um jogador forte na bola aérea não é segredo para ninguém. A gente falou bastante sobre isso. Mesmo assim, a gente deu uma liberdade excessiva a ele para subir e para cabecear. E no segundo também um erro de marcação, que uma bola sobrou lá. Enfim, volto a dizer, eu acho que hoje a gente teve uma atuação muito abaixo da crítica. Fica as minhas desculpas ao torcedor, porque realmente nós não nos encontramos no jogo hoje. Maurício, boa noite. O que mais te incomodou foi a falta de poder ofensivo, de criação, dificuldade de sair ali da marcação de São Paulo, ou essas falhas defensivas? Teve algo que você mais pensou no que vai precisar ser corrigido e tudo mais? É difícil elencar algo que tem incomodado mais, porque eu acho que as situações elas estão em cadeia, né? O fato da gente não conseguir fazer a bola chegar nos espaços que a gente previu que estariam livres e que tiveram durante o jogo, mas a gente não teve capacidade para explorar, fez com que a gente passasse a maior parte do tempo dando a bola ao São Paulo. Isso fez com que a gente tivesse que defender por mais tempo. E aí os erros aconteceram. Acho que uma coisa vem junto com a outra, mas realmente a gente não conseguiu jogar e não conseguiu anular eles da melhor maneira. Acabamos oferecendo situações que nós não podemos oferecer para uma equipe que tem grandes finalizadores, que tem jogadores com capacidade de ser decisivos, como a equipe do São Paulo. Boa noite, Barbieri. A sua equipe tem resultados muito diferentes em casa e fora e nem joga assim tão diferente, mas tanto hoje quanto, por exemplo, Atlético Paranaense, vocês tomam gols em sequência. Você acha que tem a ver com confiança, torcida adversária, coisas que podem influenciar não só na maneira de você montar e pensar o jogo, e tem mais a ver com o emocional e outras coisas? Eu acho que esses gols, esses erros em sequência, talvez o caminho de uma possível explicação esteja muito mais vinculado ao aspecto emocional, que você citou, o fato de se abater demais. E é uma questão que a gente tem que trabalhar. Eu não tenho uma resposta clara para te oferecer em relação aos jogos em casa ou fora. Eu acho que talvez a gente encontre muita dificuldade fora da mesma maneira que os adversários encontram quando vão jogar com a gente em casa. Eu acho que nós todos do clube sabíamos que esse ano ia ser um ano diferente, no sentido de que a gente vinha, eu pelo menos na minha chegada com esse elenco, tinha tido 2 temporadas em que a gente praticamente não tinha torcida nos estádios, né? E a atmosfera e o ambiente, principalmente quando você joga contra equipes como é o São Paulo, por exemplo, torcida de massa e outras equipes, isso tem um peso, tem uma diferença, e a gente sabia que ao longo da temporada ia encontrar esse tipo de dificuldade pela questão da juventude, enfim, que a gente falou, mas eu acho que isso não pode ser uma justificativa. Eu acho que é um fator, mas a gente não pode se apegar a isso para ser uma justificativa. A gente tem que, sem dúvida nenhuma, melhorar o rendimento. Eu acho que
A gente acabou se perdendo um pouco nessas últimas semanas e acho que teve uma influência de questão de janela, de proposta que vocês acompanharam, e muitas vezes toca a cabeça em outras coisas, e a gente conversou nesse sentido. É natural e é compreensível, ainda mais para jogadores que têm ambição de construir carreira e tudo mais, mas não pode ser aceitável com o nível de desempenho que a gente apresentou. Uma coisa é a minha expectativa de crescer, a minha expectativa de se desenvolver e a minha expectativa de sonhar. Todo mundo tem direito. Mas eu preciso que eu faça por onde, que eu faça as coisas acontecerem. E eu acho que nós, como grupo, deixamos a desejar, especialmente nesses 2 últimos jogos. Boa noite, Barbieri. Queria que você comentasse um pouco sobre a situação da saída do Ítalo, do Bragantino, e também sobre, agora nesse momento, o Bragantino está na 9ª colocação do Campeonato Brasileiro. E como que você vê a diferença de 5 pontos apenas para o Atlético Mineiro e essa briga ainda para as competições internacionais, tanto na Copa Libertadores como na Sul-Americana, né? E também analisando essa semana aí contra o Ceará, como que você imagina que vai ser a preparação para esse jogo no domingo? Eu vou tentar me lembrar de tudo, porque foi bastante coisa. Saída do Ítalo foi uma decisão da direção. Eu falei antes do jogo, eu acho que o Ítalo nos ajudou bastante até esse momento. Sempre foi um jogador que, além de ajudar com a questão dos gols pela inteligência tática que tem, conseguia nos ajudar a organizar a equipe nos momentos de pressão, de ter uma boa leitura do jogo, nos momentos em que a gente tinha que descer o bloco ou não. Isso é uma coisa dele, tem a ver com as experiências dele, enfim, com a vivência que ele tinha. É muito difícil você conseguir repor isso a esse nível. Então eu acho que é uma saída que a gente vai acabar sentindo, sem dúvida nenhuma, pela questão técnica, né? Pela questão do quanto ele podia agregar. Mas é isso, a vida tem que seguir, a gente está sem ele, agora a gente precisa encontrar outras soluções para trabalhar sem ele. O segundo ponto era Eu acho que começa a ficar uma distância grande, porque os adversários que efetivamente estão em cima são equipes que têm bastante elenco, têm bastante condição, que eu acredito que de saída no campeonato são equipes que a princípio estão na nossa frente. Quando eu falei em outras oportunidades da Libertadores, eu disse que era um desejo e acho que era um objetivo muito meu e do elenco, no sentido de tentar resgatar, porque se criou uma expectativa muito grande no início do ano sobre a nossa participação, e uma expectativa de todos, não estou responsabilizando ninguém sobre isso, e eu acho que a gente não conseguiu atender essa expectativa que a gente criou. Então era um desejo. Agora, nós não vamos conseguir fazer as coisas se todos não estiverem imbuídos nesse mesmo objetivo, né? E eu acho que nesse momento a gente precisa botar os pés no chão e entender que a gente precisa voltar a ter um rendimento e um desempenho satisfatório para conseguir se manter onde a gente está, para conseguir estabilizar a pontuação e aí sim, se for possível, voltar a crescer, porque no momento não é o que a gente tem conseguido fazer. O Ceará, vamos estudar o Ceará, vamos ver. É sempre uma equipe difícil, tem no Mendonça sempre uma válvula de escape muito grande pela velocidade. É uma equipe que tem jogadores maduros, experientes, acostumados com a competição, mas a gente tem que fazer a nossa parte, tentar fazer prevalecer o fator casa e tentar buscar uma vitória que é fundamental para a gente, como eu falei, para a gente agora poder se manter nessa zona da tabela. Maurício, o quanto você acha que as modificações que você fez para começar a equipe influenciou no desempenho da equipe no primeiro tempo e o Arthur chegou hoje a 10 partidas sem marcar. Você acha que isso também tem influenciado os demais jogadores? Olha, algumas das modificações foram por eu não ter opção. Do caso, por exemplo, não ter opção que eu diga porque o Natan estava suspenso, né? Eu tinha que optar por alguém para entrar na defesa. A opção do Sorriso em relação ao Elinho foi justamente por saber da força do Igor Vinícius, e a gente já tinha enfrentado uma situação semelhante em relação ao Dudu no jogo do Atlético Goianiense. O Sorriso é um jogador que tem uma capacidade de marcar muito mais, de ajudar a fechar esses espaços, foi nesse sentido. Do Johan foi natural, por Johan
ter a qualidade que tem, a experiência que tem e voltar. Então o resto a gente manteve a equipe, eu não vejo nada nesse sentido. E o segundo ponto? Arthur marcar 10 jogos. Faz diferença. Se vocês vamos pegar lá atrás, até porque a gente conversou muito sobre isso, né? Sobre um ataque que a gente teve numa temporada passada aí, que era Arthur, Ítalo e Coelho, né? Então a gente tem a saída de 2 jogadores e a gente não tem o Arthur que a gente tinha. Isso acaba fazendo toda a diferença. E por mais que os jogadores que estão ocupando esses espaços estejam crescendo e se desenvolvendo durante o trabalho, ao longo do tempo no processo, eles ainda não conseguiram atingir esse nível de entrega e rendimento que a gente já conseguiu ter lá atrás. Então, acaba sendo uma sequência óbvia, um raciocínio lógico. Se você não consegue ter aquele nível de rendimento, você vai sofrer, vai ter dificuldade, como a gente vem tendo. Maurício, me corrija se eu estiver errado, a impressão que eu tenho. Em determinadas situações, você acha que falta um pouco de vibração, um pouco de garra? Vontade, eu acho que não, porque é uma palavra vontade, acho que todo mundo está aqui tem vontade. Mas sangue nos olhos, às vezes, de alguns jogadores, para que não aconteça uma queda de desempenho dentro de uma partida. Sei lá, uma impressão que eu tenho, assim. Você acha que falta, às vezes, um pouco em alguns jogadores? Um pouco mais de vontade, de gana, de sangue nos olhos mesmo para bater de frente com os adversários? Olha, eu acho que esse é um tema sempre recorrente, né, no futebol. E eu não tiro a sua razão, nem a sua percepção. Eu acho que muitas vezes ela também é do torcedor. Eu talvez mudaria as palavras, porque eu acho que elas têm peso diferente. Se eu fosse numa linha de falta de gana, de vontade, vai parecer que aqueles que aqui estão não querem estar, né? Eu não acho que é o caso. Eu acho que talvez em alguns momentos a gente tenha caminhado mais para um lado de uma apatia do que para um lado de uma agressividade. E aí talvez fique essa percepção e essa sensação. E é difícil explicar as razões disso, porque cada ser humano reage de um jeito em momentos de desafio e dificuldade. Mas sem dúvida nenhuma eu compartilho com você dentro dessa linha que eu falei. Eu acho que em alguns momentos a gente deveria caminhar muito mais para um lado de ser mais agressivo, de tentar dar uma resposta mais pelo lado de agressividade. Quando eu digo agressividade, não estou falando violência, estou falando de ser competitivo, de brigar, de lutar mais, de tentar buscar mais as coisas, um pouco mais coração, e talvez não se deixar levar por um estado de apatia que envolve muitas vezes aceitar uma bola dividida que eu não ganho, que envolve muitas vezes eu buscar um pouco menos o jogo. Nesse sentido, eu acho que sim, que a gente tem que melhorar. Conversei com eles no vestiário nesse momento. Mas eu acho que a gente, mesmo nessa temporada, já apresentou em outros jogos esse nível de agressividade e competitividade que eu estou te falando. Então a gente precisa, de alguma maneira, resgatar isso e de forma urgente para voltar a ter um outro rendimento nos jogos. Até agora na janela vocês trouxeram 3 jogadores, 3 jogadores ali na casa dos 18 anos, ainda com poucos jogos no profissional. Era o que vocês precisavam no elenco ou foi o que deu para trazer nessa janela mais curta? Vocês precisavam de outras posições, outros jogadores, mas nesse período não conseguiram? Olha, o que eu posso te dizer é que, sem entrar na questão da qualidade do potencial dos meninos que vieram, eu tinha outra expectativa. Eu já falei em outras oportunidades que as minhas expectativas eu sempre transmito à direção e depois eles tomam a decisão. Eu acho que os meninos que vieram têm qualidade e potencial, mas nesse momento existe um abismo muito grande entre o nível de exigência onde eles estavam atuando e o que se espera desse novo nível de exigência. É muito fácil colocar um menino na arena e depois esperar que as coisas não deem certo. E ao mesmo tempo que é muito fácil, é muito prejudicial para a carreira dos garotos. Então eu, como treinador, tenho uma responsabilidade que vai além da escalação, que é uma responsabilidade que passa pelo pedagógico, que passa de criar as condições para que esses meninos possam entrar e ter um bom desempenho. Porque muitas vezes, se eles não tiverem, isso pode fazer com que a carreira deles tome um caminho que não é o desejado nem por eles, nem por mim, nem pelo clube. E eu tenho que ter cuidado nesse sentido. Então eu acho que
esses jovens jogadores que vieram vêm numa perspectiva muito mais de estar se integrando ao elenco e de repente estarem sendo preparados para uma próxima temporada do que efetivamente entrar para resolver os nossos problemas agora. O futebol é muito democrático, a gente já viu de tudo e tudo pode acontecer. Mas nesse momento eu preciso entender como eles vão reagir aos estímulos de treino, o que eles vão entregar e o quão capazes eles vão ser de trabalhar para diminuir esse gap ou essa distância que eu citei para vocês, para poder tentar num jogo desse, que tem um Miranda do outro lado, por exemplo, ou num jogo contra um Flamengo, contra um Palmeiras, que vem fazendo uma temporada absurda, tentar ao menos entregar competitividade e ajudar a gente. Eu acho que nesse momento, pelo histórico deles, eu não acho que seja o caso, mas agora a gente vai trabalhar nessa direção. Barbieri. Barbieri, para finalizar, voltando ao jogo de hoje, você acabou no intervalo tirando o Sorriso e colocando o Carlos Eduardo. Nos outros jogos, o Elinho vinha atuando como titular. Como vem sendo essa disputa dos três ali pela posição? O Elinho, desde o primeiro momento que ele chegou, ele sempre teve uma preferência por atuar do lado direito, né? É onde ele se sente mais cômodo. Mas no momento em que o Elinho chega no clube, a gente tem o Arthur num momento muito bom. O Elinho, a princípio, atua um pouco mais do lado esquerdo, teve bons rendimentos lá, depois caiu, enfim. Mas ele tem essa preferência. O Carlos e o Sorriso já preferem atuar mais pelo lado esquerdo. Eu achei que o Carlos podia, nesse momento, entrando no intervalo, até porque ele vem treinando e se dedicando bem, assim como o Elinho também, mas que o Carlos podia nos dar o ganho de velocidade em cima do Igor, tentar explorar aquele espaço, além de ser um jogador que consegue, no contato corporal, lidar melhor com essas disputas do que o próprio Elinho. E aí guardei a opção de botar o Elinho pelo lado direito, que foi o que eu fiz depois com a saída do Arthur. Os três estão trabalhando, estão buscando o espaço deles, e eu estou tentando fazer as escolhas em função daquilo que eu acho que é o melhor para a equipe, em função das características do adversário e assim por diante.